Olá pessoal, começando mais um Via Mística aqui no YouTube. Você sabe que todas as semanas a gente tem um programa diferente com um convidado especial aqui. Então, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para você ficar atento todas as vezes que a gente subir um programa novo aqui no YouTube, tá bom? Eu estou contando com a sua audiência. Olha, por favor, né? Ajude, divulgue o canal, chame seus amigos para conhecerem o canal. Isso é bastante importante porque nos incentiva, né? E assim a informação chegar a um número maior de pessoas ainda. Olha, hoje eu estou recebendo uma amiga querida, que, como vocês sabem, todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas amigas e muito queridas, né? Que é a Mariana Leal, do coletivo Respeita as Bruxas da Quebrada. Tudo bem, Mari? Tudo bem, Clau. Gostei do convite. Muito obrigada. Viu? Sempre um prazer ter você aqui. A Mari tem, inclusive, um canal aqui no YouTube também. Tem, sim. Respeita as Bruxas da Quebrada. Também conteúdo de bruxaria, paganismo, espiritualidade. Dá dicas. Dicas, né? Fala feitiços. Dos sabás, feitiços, rituais, ou seja, já tá aqui? Já abre aí uma abazinha e vai lá curtir. Já se inscreve. Mari, vamos falar sobre o seu começo da sua busca espiritual. Como é que tudo começou, hein? Olha, Clau, é engraçado, né? Quando eu penso nisso, eu sempre lembro de você. Porque a primeira vez que eu fui no ritual, eu lembro, foi... acho que em meados de 2002, 2001, lá no Ibirapuera. Nossa, na época que você fazia os rituais abertos, né? E a hora que eu vi aquilo, tudo fez sentido. Eu falei, gente, é isso que eu preciso na minha vida, né? E assim, porque eu já vinha num desencanto da religião, né, da minha casa, na época que era espírita e tal. E aí eu comecei, aí, mais nova, né, eu tinha uns 15, 16 anos, minha mãe ia junto, até hoje, né, arrasto minha mãe pra tudo quanto é canto. Aí a minha mãe, as amigas, eu comecei a levar meus irmãos, até meu pai, né, ele chegou aí num ritual, ele olhou assim meio esquisito e falou, ah, tá, é isso. Tá bom, né? Então tá, né, era meio que assim, aceita que dói menos. Isso. Né? E pra mim fez muito sentido, né, e aí na época eu comecei a praticar solitariamente, a participar dos rituais que eram possíveis, porque era longe da minha casa, né, também. E até conseguir me encontrar com a minha iniciadora, né? Que o mundo dá tantas voltas que eu fui parar na tradição de Ônica Nemorenses. Olha, tá vendo só que loucura, a deusa, né? É muito trolladeira, eu acho. Não é à toa que o nosso esquema de entendimento do universo, né, mais sagrado é a roda do ano, ou seja, gira, gira, gira. E você cai ali. E você cai onde tem que cair, né? E eu achei muito curioso, foi, inclusive, fui ter essa conversa com a minha iniciadora Marisa Petkov no primeiro Dia Mundial da Deusa, que também foi lá no Parque de Ibirapuera. Eu falei, gente, esse lugar aqui, ele tem um negócio, mágico, né? É mágico. E é mágico mesmo, sabia, Mari? Porque durante muito tempo a gente não tinha onde fazer os rituais, né? Era tudo muito difícil. Eu era uma pessoa jovem, quer dizer, ainda estava no início da vida, né? E com aquele desejo de compartilhar a espiritualidade com as pessoas. Só que sem lugar, sem, né, um aluguel é caro, sem uma estrutura para fazer. E aí eu pensei, onde a gente vai começar a fazer esses rituais? No parque, na natureza, né? E a gente passou tanto perrengue, gente, porque assim... Imagina, um bando de doido, e a gente começou a fazer os rituais no parque na década de 90, 96, 97, ou seja, um bando de... Ninguém nem sabia o que era bruxaria, o que era o Wicca, hoje já é mais conhecido, mas na época ninguém sabia. E um bando de doido entrando no parque, todo mundo de preto, montando altar de tambor, acendendo vela com uma daga, né, o atame, ou seja, uma lâmina. Nossa, a polícia parava, queria que a gente parasse de fazer o ritual. Teve um dia do orgulho pagão que a gente fez lá, o segundo dia do orgulho pagão, o próprio parque entrou em contato com a gente, proibindo a gente de fazer o ritual lá. Ficamos a madrugada inteira atrás de juiz de plantão para conseguir uma liminar para a gente poder fazer o ritual. Não conseguimos e fomos fazer o ritual de toda maneira. Não foi fácil, né? E o parque tem essa... A nossa energia tá lá. Tá, nossa, eu tenho recordações assim deliciosas dessa época, né? E a única coisa que me manteve um pouco distante foi realmente a distância física, né? E a idade que eu tinha na época que não me permitia tanta mobilidade. E também não era tão fácil como hoje, né? Não. Tudo era mais difícil. Hoje você tem um Uber e tal, tudo é mais fácil, né? Sim, até mesmo pela internet, Pela internet, naquela época era tudo mais difícil. Mari, você estava falando que você veio de uma família espírita, né? Eu também vim, não especificamente espírita, mas vim da Umbanda, depois do Candomblé, até encontrar o Wicca. E
eu queria saber o que te levou, o que te motivou a escolher a Wicca como a sua religião, ou seja, sair dessas formas de espiritualidade e entrar na Wicca. Eu acho que caiu no colo, né, na época, o livro As Brumas de Avalon, né, e aí foi a primeira vez que eu li aquilo, Deusa, que pra mim, porque Deus já não fazia muito sentido, eu ouvia e aquilo, aquela coisa do espiritismo de você ter purgatório e pagar e resgatar, e você vê daquele jeito que é um castigo, aquilo me incomodava assim. A vida é um sofrimento. Muito, a vida é um sofrimento, né? que você tem que ser uma pessoa muito boa para ganhar crédito no além. Aquilo me deixava muito incomodada. Angustiada. Angustiada. Falei, gente, será que é assim mesmo tão ruim? Eu vim aqui para sofrer. Eu não quero sofrer, eu acho que eu vim para ser feliz, né? Eu fazia esses questionamentos, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Olha. Meu pai ficava pé da vida. Ele falava, menino, não sei o quê. Eu falava, não, pai, não é possível, né? Que eu ia muito com ele. Não é possível a gente ter que, né, resgatar a coisa do passado. Eu nem sei o que eu fiz, eu nem lembro. Que culpa eu tenho disso aí. E aquilo não fazia sentido. Aí eu sempre gostei muito de ler. Aí li As Brumas de Avalon na época. Eu falei, caramba, Deusa, isso fez sentido pra mim. Né? Na época eu estudava no centro e tomava um ônibus na Líbero Badaró. E na frente do ponto de ônibus tinha um sebo. Eu comprei meu primeiro livro de magia, com 13 anos lá. Olha. Era o Guia da Bruxaria, eu acho, Guia da Magia. Falava de Rosa Cruz, de não sei o quê. Eu li aquilo e falei, mas não é muito bem isso, né? É, mas não é, né? Não é. Aí eu lembro que na época tinha as lojinhas da Lenda, né? E tinha a mais perto da minha casa, era a que tinha no Shopping Morumbi, que nem era tão perto assim, né? Aí eu cismei que eu queria um tarô. Né? Aí ganhei o tarô das bruxas da Lenda. Tenho ele guardado, todo amassadinho ainda. Tarô. E uma bola de cristal. Olha. Aí foi. Aí no aniversário seguinte, minha mãe muito espertamente me deu um livro. Wicca, a religião da deusa. Eu tenho a primeira edição do Wicca, a religião da deusa. Nem eu tenho, hein, gente. Eu tenho, acho que a partir da terceira. Eu tenho lá. A terceira, a quinta, mas a primeira eu não tenho. Eu tenho lá, tá lá, guardadinha toda, né? Aí aquilo, nossa, foi muito transformador na minha vida, porque aquilo fazia sentido. Eu não tinha que pagar penitência, eu sempre tive uma questão assim do feminismo muito forte, das militâncias, né, muito forte. Então pra mim não fazia sentido aquele Deus patriarcal julgador que castrava as mulheres, que a gente era suja, que a gente era pecadora, que a gente era... Ver aquela representação feminina tão poderosa, pra mim fez todo sentido. Eu falei, assim eu me enxergo. Eu não quero quero ser aquela Eva que é o restinho da costela lá. Não sou resto de nada, não. Pode parar. É a mosca do cocô do cavalo do bandido. Exato. E aí foi onde eu comecei a praticar solitariamente, a encontrar mais referências, estudar livros, até ir aos rituais públicos, né? Quando eu tinha a oportunidade. Ver na prática, né? Ver na prática. Ler no livro é uma coisa, né? Aí quando você vê na prática, eu acho que é diferente, não é? Porque tem a prática da comunidade, da cultura que se criou ao redor daquilo, é completamente diferente de ler no livro. Sim, né? Eu acho que isso norteou até mesmo os meus rituais hoje. Quando eu penso em fazer um ritual, eu me lembro daquela emoção, daquela sensação, e penso assim, nossa, eu quero muito que as pessoas sintam o que eu senti, do meu coração saindo do peito, assim, ouvindo aquele tambor que não era uma coisa que tinha, assim, pelo menos onde eu moro até hoje, né? Não tem, assim, né, essa diversidade. Tambor tinha o quê? Tabaque, no máximo, que né? É o mais próximo, né? Uma coisa pessoas. Mais assim, mas começou a fazer sentido, a entender eu me pertencendo à natureza, essa deusa como parte de mim, não como uma coisa que está muito acima de mim, superior, que está me julgando, que vai me condenar, que vai me queimar. Não faça isso! Tanto que a frase que eu adotei assim para minha vida, né, da carga da deusa, todos os atos de amor e prazer são meus rituais. Fala, gente, é isso, é sobre isso, né? Não é sobre ir pra danação eterna, nem nada. Exatamente, e é libertador, né? Eu falo que a sensação que a gente tem de retorno para casa e de libertação é incrível, porque eu não consegui sentir em nenhuma outra religião, né? Porque apesar de ter nascido numa família da Umbanda, depois fui para o Candomblé por opção própria, ainda tem aquela carga cristã,
Tem. Né? Por mais que as pessoas digam, mas é uma religião, como o Candomblé, né, que é uma religião de raízes africanas. Ok, é uma religião de raízes africanas, mas praticada por pessoas no Brasil, que tem uma criação cristã e que trazem essa carga dessa criação para dentro da religião. E não há, e eu posso falar porque eu tenho lugar de fala para falar isso, porque fui da religião, não há um trabalho para que as pessoas se libertem disso. Não tem. Né? Uma conscientização para que elas se libertem dessa consciência judaico-cristã que é incutida na gente o tempo todo. Né? Elas só fazem a transferência. Tipo, o Olorum do Candomblé, o conceito é o mesmo Deus da Igreja Católica, tipo um Deus superior que está lá em cima, que manda em tudo e tal. Então, assim, é difícil você ter uma religião que trabalha essa coisa da libertação, da conscientização de que, olha, tá tudo errado. Vamos rever tudo isso, está tudo errado. Se entende novamente como um ser humano e muda, né? Dá um boot. Recalcula a rota da vassoura. Recalcula a rota porque é outra coisa, né? Sim, eu acho que isso é o fascinante, pelo menos foi o que me fascinou na Wicca, né? Apesar de ter conhecido outros caminhos da bruxaria, eu não me senti representada. A Wicca falou muito forte com o meu coração, no sentido de trazer isso da gente ser parte dos deuses, da gente conseguir ter uma comunicação com eles, que é através assim, do nosso coração, do nosso dia a dia. Não preciso estar num templo específico, num lugar diferente, que eu ali mesmo sou um templo, sou um altar e acontece. Isso para mim foi muito importante, até pelos recursos que eu não tinha na época. Sim. Né? Foi um divisor de águas. Que legal. E aí surgiu então o coletivo, depois de tudo isso, né? O coletivo Respeita as Bruxas da Quebrada. Como é que isso surgiu? De onde surgiu essa ideia de fazer esse coletivo? Então, né? Primeiro porque bruxa da quebrada sou eu, né? E você falou um termo que eu gosto muito, né? Que é o lugar de fala, né? Que só quem mora nas periferias, nos lugares mais distantes, sabe das dificuldades de locomoção, de acessibilidade, de todas essas questões, segurança. E onde eu moro mesmo, eu moro no extremo sul da Zona Sul de São Paulo, né? É difícil de trem, é difícil de ônibus, é difícil de tudo, né? Tem estação agora que é a linha Esmeralda, mas vai pegar um trem da linha Esmeralda sentido Grajaú, você nem entra. Melhor ir a pé, né? Porque também dá tanta volta. Você fica assim, né? É assustador, né? Mas enfim. E assim, não tinha círculos, grupos, igual aquilo que eu presenciei no Ibirapuera. Falar, poxa vida, não tem um troço desse aqui. Como pode, né? Mas sempre participei de eventos, né? Indo, me deslocando, curiando ali. E aí, quando eu optei pelo meu treinamento sacerdotal e tomei esse caminho, eu lembro que eu conversei com a Marisa, né? Falei, vamos fazer lá? Vamos, você topa? Vamos comigo? Dá um apoio. Dá um apoio, porque as pessoas precisam ver isso, precisa ter isso, né? E a gente começou a organizar. No começo tinha o quê? 3, 4 pessoas que ia meio... Uma amiga, lembra, não sei o quê, vamos lá. Vem fulano, vem cicrano, vem beltrano. E aí depois da minha iniciação, que eu tive mais autonomia, né? E autorização para fazer os rituais livremente, falei, então vamos abrir aqui a porta de uma vez. Põe na rede social, põe não sei aonde. E começaram as pessoas a procurar, né? Ali, eu moro na Cidade Dutra, Grajaú, Parelheiros, Noronha, mas vinha gente também tipo de Osasco, é quebrada, mas é lá do outro lado, bem longe, outra, né? Quebrada, né? Zona Leste, esse Soen que passou mesmo, tinha uma moça lá de Guarulhos. Olha. É quebrada também. Né? Então se sentiu representado por essa palavra, porque pra gente conseguir, né, a gente encontra onde? Nos grandes centros urbanos. Zona Sul, né? É difícil você falar assim, onde você vai? Vou no ritual lá no Grajaú. Desculpa, não vai não, né? Porque não tem. É longe, né? Ninguém pensa. É difícil de chegar, quem não tem carro, é difícil. Você falou uma coisa tão engraçada, isso me fez voltar no passado, Mari. Na época em que não tinha internet direito, né? Porque a internet chegou no Brasil em 96. A gente começou a fazer os rituais entre 96 e 97. A gente não tinha nem telefone celular direito. Pois é. Telefone em casa ainda tinha gente que não tinha naquela época, né? Eu lembro que durante muito tempo da minha vida, o telefone mais próximo era o da vizinha da casa da minha frente, né? Não tinha telefone na minha casa, que era aqueles planos de expansão, demorava séculos para sair e tal. Então como é que a gente fazia? A gente fazia uma rede de informação.
a gente ia ligando um para o outro até voltar, né? No primeiro. Era um círculo de ligação. E era tão engraçado, porque eu lembro que quando a gente juntava 20 pessoas num ritual, nossa, era muita gente. O ritual lotou, bombou, né? E hoje a gente reúne 300, 400 pessoas num piscar de olhos, não é? Eu lembro que o meu despertar verdadeiramente foi em 2002, provavelmente, quando a gente fez um Soul-In e tinha mais 700 pessoas no ritual. Assim, sem praticamente a gente ter anunciado, não é? Aí eu falei, foi alguns meses depois do Wicca Religião da Deusa, eu falei, nossa, isso daqui tá ficando sério. Eu lembro que isso foi isso que veio na minha cabeça, né? Eu falei, isso daqui tá ficando sério, e agora? Né? E agora? Não é porque até então era 20 pessoas, 15 pessoas, né? Era o máximo. Então, eu acho que na periferia, claro, dadas as devidas proporções e a tecnologia que a gente tem no momento, ainda é um pouco assim. Mas pela dificuldade de chegar. Sim, né? Porque assim, a internet todo mundo tem. Então, assim, as ferramentas tecnológicas super ajuda. Mas o encontro presencial, a acessibilidade ao estudo mesmo, né? A criação de redes que possam livros, proporcionar explicações, encontros, até pessoas que se disponham a falar disso. Eu fui uma pessoa com muita sorte, né, de conseguir bancar deslocamento e fazer curso ali, mas não é a realidade da maior parte das pessoas. E livro é uma coisa cara. Sim, ainda mais agora nessa, super caro, não é, né, sempre que a pessoa pode comprar. Hoje tem a internet, tem o Google, mas também a informação nem sempre ela é fidedigna, né? É bem complexo, ainda tem muitas barreiras a serem. Sim, eu acho que até assim, o ponto de você conseguir encontrar um grupo para você partilhar o seu aprendizado. Uma pessoa que você possa perguntar coisas, que você fala, olha, fulano sabe, vai lá, né? Conversa com fulano. Né? Da mesma maneira que a gente sente, por exemplo, o Santuário da Grande Mãe como uma referência. Você quer estar com a comunidade bruxesca, você vai lá, você se encontra e você tem um direcionamento. Conhece pessoas da sua região. Exato. Vai criando seus grupos. Aliás, você tocou num assunto super interessante, Mari, que é essa questão das quebradas, dos bairros que estão mais distantes, né? Da questão das percepções dos caminhos espirituais que são presentes nessas comunidades. Porque o que a gente percebe é que quanto mais você se desloca aqui do centro, mais você percebe a presença de igrejas evangélicas, uma em cada esquina, uma em cada rua. Às vezes tem 2, 3 portas em cada rua, não é? Ou quando não é uma igreja evangélica, você vê ali terreiros da Umbanda, do Candomblé, de pessoas que, né, são mais simples, tem mais... enfim, é tudo mais complexo, né, nas regiões mais distantes. Como é que você percebe essas percepções, esses caminhos espirituais e a importância da Wicca exatamente nessas regiões? Acho que até pelo fato, né, do que a gente começou conversando, né, da Wicca conectar a gente com essa natureza, com esse entorno, não colocar a gente nesse lugar de culpado. Olha, como você é pobre porque você escolheu voltar assim, ou porque fizeram um trabalho para você. Uma coisa assim, ou você tá morando nesse lugar por causa disso. É um karma. Né, um karma que você tá resgatando, enfim. Mas eu acho que precisaria muito da conscientização até de outros iniciados, outros bruxos que estivessem dispostos a se colocar nas comunidades também. Fazer um trabalho com essas pessoas. Porque, assim, eu lembro um dos primeiros rituais que a gente fez assim, foi uma moça lá, participou, aí em outra ocasião eu estava, acho que com o meu noivo, tocando à noite no barzinho. Aí ela falou, mas minha filha foi num ritual de bruxaria lá na Cidade Dutra. Eu falei, é na minha casa. Não é. Eu falei, só tem lá. Só tem eu. Só tem eu lá. Né? Porque assim, você encontra muitos templos, muitas igrejas, terreiros, centro espírita. Agora tem se eu não me falha a memória, acho que tem 1 ou 2 locais lá que fazem até a consagração da ayahuasca, mas assim... Não é exatamente o Wicca, né? Mas é uma coisa diferente. Uma coisa diferente, né? É um trabalho... Mas coisas
que a pessoa quer uma busca espiritual diferente, quer se conectar com a bruxaria, viu, ouvi dizer, se leu As Brumas de Avalon, não vai encontrar referência nenhuma, né? Uhum. E isso é muito doído, porque a gente acaba vendo que as pessoas perdem grandes oportunidades de crescimento, porque na periferia existe muita riqueza de cultura, sim, muita riqueza de produção artística, muitos movimentos sociais, movimentos feministas. Os coletivos são muito comuns e fortes, né? E falta-se essa sensibilidade da espiritualidade. Tanto que quando surgiu o coletivo, uma das coisas que a gente fez, que chamou a atenção lá no contexto periférico, foi o sarau. Uhum. Né? O sarau, que é uma prática de poesia, de música, a gente levou o bruxaral, que é o sarau das bruxas. E o pessoal começou a falar assim, como assim? O sarau, o que é isso? Então a gente usou essa linguagem do sarau, que é uma linguagem que é presente na periferia, para falar de espiritualidade, levando gente falando de xamanismo, bruxaria, astrologia, poesia, intercalando umas poesias no meio do caminho, música. E aí a gente descobriu que um monte de gente da quebrada tinha já pensado, mulheres com textos lindíssimos sobre o útero, sobre deusa, sobre ventre. Eu falava assim, bem, isso aqui é a deusa, isso aqui é o tal do sagrado feminino. Uhum. Ah, é? Eu falei, tem nome. Olha, isso aqui a gente encontra quando a gente faz o ritual, assim. Ah, é? Já existiu meio que inconsciente essa comunicação com esse sagrado, com essa espiritualidade, mas não tinha nome porque não tinha referência. Legal. Né? Então, o coletivo surge dessas percepções e dessas observações, porque até mesmo da palavra sacerdócio, né, Clau? Porque eu acho que hoje caiu num lugar assim, sou sacerdote, não, né? Caiu num lugar assim esquisito, mas o sacerdote, né? Ele tem um dever a cumprir com aquela comunidade que está ali, né? Então acho que se a gente servir ali, ele tem esse servir aos deuses, servir a comunidade, e você está ali, você está iniciado, você aprendeu, você vai fazer o quê? Você vai sentar em cima? E chocar, sei lá, vai esperar o quê? A deusa vir pegar você assim pelo cabelo e falar, então, bonitinho, vem cá. Então, acho que cabe também, né, no meu entendimento foi isso, assim, eu tive a minha iniciação, foi o meu clique, né, eu falei, caramba. Epifania. É sobre isso, eu não tô aqui aleatoriamente morando na Zona Sul, abrindo a porta da minha casa, que foi até uma coisa que a minha filha mágica me disse assim, ela falou, eu não sei como você tem coragem de abrir a porta da sua casa, o seu banheiro, o seu quarto para as pessoas. Falei, porque não tem outro lugar. É o que tem para vamos usar, não é? Vamos usar. Não é? Isso é uma coisa super interessante, conforme você está falando aqui, Mari, é que a gente vê, né, na periferia, nos lugares mais distantes, essa presença dos coletivos de conscientização política. Só que, na contraparte, a gente vê tradições espirituais que são extremamente conformistas, não é? Que é o contrário da Wicca, que é uma religião totalmente politizada, que procura incutir no ser humano uma consciência sobre si mesmo, mas sobre o seu entorno, sobre a sua vida, sobre as questões políticas que estão regendo o mundo, quer dizer, então acho que também há um encontro, né, entre as expectativas das pessoas e uma espiritualidade que dialogue com essas expectativas, que as outras não têm, né, as outras que são mais presentes na periferia são tradições que são, né, que fomentam o vitimismo, que fomentam essa coisa da aceitação de que o mundo é assim, é porque é karma, ou porque Deus quis, ou porque está na Bíblia, não é? Exato. E a gente não é desse jeito. Não, e assim, até mesmo quando a gente começa a falar, né, começa a interlocução entre os coletivos, a gente percebe que a cabeça política das pessoas está num nível e o pensamento da espiritualidade está em outro, porque acha que a espiritualidade só existe naquele formato, né, que a religião é aquilo. Aí quando vem assim essa palavra Wicca, bruxaria, bruxa, como assim?
né? Já primeiro já associaram as feministas, ok, somos, né? Mas por natureza. Por natureza. Mas não é só isso. Olha o quanto tem, né? A riqueza a se explorar, de você entender essa manifestação feminina como divina também, e ir colocando isso no dia a dia de pessoas, né, mulheres em situação de vulnerabilidade, que toma tapa de parceiro, que ganha pouco, que toma condução cheia para sustentar filho, marido, e pai, mãe, gato, cachorro, periquito, passarinho, tudo. E assim, ela chega em casa e ela pensa, nossa, eu sou uma deusa. É difícil. Não é fácil não. Né? Agora, se ela tem uma referência, né? Ali, poxa, não, ó, tem ali as bruxas da quebrada, tem ali tal pessoa que faz. Então, assim, é possível me sentir representada. Eu não tenho que ser aquela pessoa lá né, mais iluminada, namastê, que mora lá na montanha mais alta, no castelo mais alto. Mais distante. Mais distante para ser essa pessoa que tem espiritualidade. Ela também me é de direito. Né? Perfeito. E quem tá lá e que em casa, que tá vendo a gente hoje, que fala assim, nossa, gostei desse papo, tô aqui também numa quebrada e eu queria montar uma rede de apoio, formar uma rede de apoio. Que dica você poderia dar para essas pessoas começarem esse trabalho? Eu acho que o maior aliado hoje, né, Cláudio, são as redes sociais, né? Buscar pessoas que morem no seu entorno, na sua região, porque sempre tem aquele amigo que topa as suas paradas, né? Sempre tem uma pessoa que vai te apoiar nesse momento, uma pessoa que você conversou em alguma ocasião. E não fazer sozinho dá muito trabalho. Sim. Dá muito trabalho, porque a impressão que dá é que a gente está carregando o mundo nas costas. Então, quanto mais aliados a gente encontrar, melhor fica a coisa. E assim, eu acho que a gente pode se aliar com os recursos que nós temos. Então, assim, uma das maiores parceiras que o coletivo tem, né, que faz parte do nosso coletivo, inclusive, é a Vilma, que ela é mãe de santo. Então, quando a minha casa não é suficiente para fazer um evento, ela abre o espaço do terreiro dela, e as pessoas super entendem, ó, hoje não é o terreiro aqui, tá bom, ok? É o Estamos espaço. abrindo o espaço. Por quê? E isso é muito legal na periferia, essa conversa, né, essas associações que acontecem, e existe isso muito. Então, encontrar essas redes de fortalecimento na própria periferia, né? Qual é outro lugar que você pode se encontrar? Numa sede de um coletivo? A gente tem alguns, né? Agora em Parelheiros, tem um coletivo que está com espaço legal agora, que é o coletivo do Sarau das Minas, que é o território Samaúma, que elas fazem lá eventos voltados para mulher. Teve até formação de doula lá, um negócio que você vai ser doula lá em Parelheiros, ninguém nem sabe o que é isso, né? Botando esse conhecimento lá. Então, eu acho que é encontrar pessoas para se conectar e começar. Fazer a primeira vez, mesmo que num formato online, mesmo que de maneira tímida, né? Usar os recursos que você tem. O meu recurso foi a minha garagem, né? Na sua época foi o Parque de Ibirapuera. E o que tem? Tem praça, tem parque, isso tem. E fazer uma rotatividade na casa das pessoas, não é? Sim, não é legal? Não é seguro? Por exemplo, lá na região que eu moro, eu não vejo muita segurança para fazer coisa na rua. Então vamos fazer em casa, né? Em casa legal, beleza. Eu faço na minha mãe, na sua. E fazer esses grupos meio que peregrinando, né? E encontrar referências. Então, por exemplo, né? Eu acho que isso também é importante. Ver, nem que seja para uma pessoa aí, né? Vai alguém buscar ali o conhecimento vai ter uma convenção, puxa, não dá para ir todo mundo, então vamos ratear para ir para trazer, né, grava, traz, vai ter um ritual no santuário, poxa, os rituais no santuário são gratuitos, vamos ao santuário, então, vamos de metrô, vamos de fazer uma carona coletiva, racha o Uber para voltar, né, e fazer essas movimentações. Eu acho que é importante as pessoas encontrarem, né, pessoas ao seu lado e não ter medo de fazer, né? Se vai ter, eu lembro até hoje o primeiro ritual aberto que nós fizemos, tinha 4 pessoas lá, mas fizemos tudo ali. No outro tinha 4, no outro tinha 5, aí foi para 6, aí teve 10, aí teve 15, aí teve um dia que tinha 50 pessoas dentro da minha sala. A sala, que é uma sala assim, mais ou menos desse tamanho, assim, ó, fazendo o ritual assim, no Souen, né, assim. Eu tirei uma foto, eu lembro que parecia que as pessoas estavam com a vela assim na cabeça, porque não tinha mais onde pôr a vela para fazer meditação. Eu pensei, falei, uau, é isso, porque não tem.
Né? Então... Aí você pensou, né? Isso daqui tá ficando sério. Isso aqui tá ficando sério. Exatamente. Aí eu falei, caramba, meu. Porque não tava na expectativa. Eu não imaginava que tinha tanta gente interessada em bruxaria ali onde eu moro. Sim. Né? E a gente só descobre assim. Né? Eu vi uma iniciativa de mulheres, acho que em São Caetano do Sul, se não me falha a memória, de leituras partilhadas numa biblioteca municipal, né? Então elas estavam lendo um livro sobre bruxaria, se não me engano, acho que é o livro da Starhawk, elas lendo entre elas, discutindo, debatendo, é uma opção. Isso. Né? De você vincular ali o estudo, não conseguiu comprar um livro, um para cada um, poxa, vocês têm ali um coletivo, vai comprando um de cada vez, monta ali uma biblioteca coletiva, que é o meu sonho de princesa, montar, né, uma biblioteca ainda para garantir essa acessibilidade, porque os livros são caros, né? Mas eu tenho esse sonho de princesa, quem quiser ajudar, hein, só... já rola aquele contatinho. Já vou começar ajudando, vou dar a coleção completa da editora Alfabeto, hein? Que lindo! Pra você começar. Ai, que maravilha, meu sonho de princesa, porque assim, é muito difícil, né? Eu fico pensando assim, pô... eu tô num lugar muito privilegiado de ter um emprego fixo, de ter ali um salário que eu posso contar, me dá o luxo de pagar uma formação, passar o fim de semana fazendo alguma coisa ou outra. Mas eu fico pensando, né, às vezes uma mulher, no contexto da mulher periférica, que vai ganhar tipo um salário mínimo. E olhe lá, né? Vai ter que pagar... Com descontos. Com os seus descontos, né? Pagar aluguel, luz, água... gás, que tá um absurdo. Eu acho que a última coisa que ela vai pensar é em pagar R$100 um livro. Né? Então, assim, e às vezes a pessoa quer participar, tá ali, como tem muitas pessoas que buscam ali, né? Eu sempre fiz os rituais gratuitos, né? O último que a gente fez agora, eu voltei cobrando uma taxinha social, com opções de valores, na verdade, porque pra mim também tá difícil custear tudo sozinha, né? Mas lá, valor social, R$20, mas assim, tá lá bem grande. Quem não, que isso nunca seja um impedimento. Se você não tem esses R$20, conversa, vem porque a gente resolve, divide aqui, junta aqui. O que pode pagar, paga por quem não pode, não é? Exato, né? E aí tem lá o social, o ideal, o abundante, e assim, pela graça dos deuses, tem muita gente que contribui com o valor abundante, então assim, cobre ali quem precisou ir. E eu acho que tem que ser assim, não deu pra você fazer, né? Vai fazer na sua casa, poxa, vai ficar caro, é água... você quer servir um suco, a luz aumenta, tudo aumenta, gente. A vela que você vai oferecer, contribui aqui com... é o incenso, é o óleo essencial que é caro. Sim. Não é? A erva, tudo é caro. É o álcool. Não é? E aí você vai montando ali com o pessoal e isso vai se expandindo. A gente acha que as pessoas não têm interesse, mas elas têm sim e se sentem valorizadas. Verdade. Quando elas são inclusas ali, eu posso levar tal coisa. E uma coisa que a gente testa ali, que dá muito certo, né, que a gente fomenta ali, são as trocas, né, os escambos. Então a gente monta uma mesa ali, tem as manas que fazem bijuteria, que fazem não sei o quê, aí, olha, eu não tenho o dinheiro para pagar, mas eu fiz aqui uma peça, você topa? Aí eu ganho um colar, um anel. Valeu, tem aqui a vela, fulana faz a vela, faz aqui, troca por uma consulta de tarô, troca por... Então tem todo ali um mercado paralelo que também fomenta... Tá criando uma economia alternativa entre as pessoas, né? Ali se conheçam e de repente conversou com fulana, descobriu que fui lá consagrar ayahuasca lá não sei onde, que legal, eu queria ir, então vai lá, mas não posso ir lá, não, em Parelheiros, vai lá, Parelheiros, vou fazer não sei o que, quero ir numa gira, não sei o que, tem lá a Vilma, né? Quero saber da Wicca, vai lá com a Mariana, porque assim a gente acaba virando umas referências, é engraçado, né? Então assim, eu fico besta com isso ainda, né? Com o tamanho que toma, né? Foi uma moça lá no ritual do Soen, e assim, eu fiz o ritual, aí no final de tudo, tava lá, a gente tava no banquete, né? E assim, a gente abre todas as portas ali de casa, e tem um cantinho ali na minha casa que a gente fala que é a favela, né? Que é um canteiro cimentado que senta todo mundo ali, fica conversando, toma um suco, um café, fuma um cigarro, e a gente tava ali, né? Aí a moça falou assim, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, sabe, totalmente assim, não, porque agora eu entendi, agora fez sentido, eu falei, caramba, eu fiquei tão mexida com aquilo, que assim, eu me senti, quando eu descobri, eu falei, é isso,
é isso, dá trabalho. Eu acho que é nisso que a gente às vezes precisa focar, né? Quando a gente se inicia, e esse é meio que um chamamento assim que eu faço às pessoas que têm as suas iniciações, que têm esse privilégio, né, de conhecer a bruxaria e outros caminhos também. Não esqueçam que existem essas pessoas que às vezes precisam assim, de uma fala, você possibilitar um pouquinho do seu tempo para você fomentar. Você está fazendo o seu serviço aos deuses, seu serviço à comunidade, e assim, é muito gratificante, né? Não é um caminho de você vou ganhar rios de dinheiro com isso. Não, mas nem é o intuito, né? Não é o intuito, né? Há quem pratique dessa forma, mas assim, eu particularmente não vejo muito assim, não. Mas eu acho que é possível, né? É possível, porque as periferias, as quebradas, elas são muito potentes, Cláudio, são muito potentes, e elas têm assim uma coisa de se organizar e se ajudar que você não encontra em outros lugares. Mari, quais seus contatos para quem quiser te conhecer mais? Respeito às Bruxas da Quebrada, né? YouTube, Instagram, Facebook, né? Nessas mídias vocês podem me encontrar. No YouTube todo dia tem um post por lá. No YouTube não. No Instagram tem os posts. No YouTube também sempre. No YouTube tem os vídeos, né, semanais, com conteúdos, com dicas. Pra gente conseguir manter, né, essa questão da acessibilidade, nós voltamos pro presencial. Mas como a gente estava com bruxos de quebradas assim, de Goiás, Pernambuco, Portugal, eu falei, nossa gente, tem muito bruxo na quebrada. Mantivemos o formato online também. Então, para quem é um buscador solitário, uma buscadora, é um bruxo solitário que está aí perdido, a gente tem feito todos os rituais da Roda do Ano nesse formato no YouTube, vídeo aberto, fica no canal. Então, se teve dúvida, não é aquele vídeo que foi e de repente sumiu. Tá ali, consulta. O ritual em si, ele é todo um aprendizado. A gente fala sobre tudo que está acontecendo, né? Então tem essa ferramenta de acessibilidade que é o YouTube, que é fantástica, né? Sim. Só o fato de estar aqui conversando e as pessoas terem acesso a isso, inteiro, né? Então, me encontrar nas redes, né? Uma vez por mês estou lá no santuário da Grande Mãe, fazendo a entrega da chama de Brigitte. Então, quem quiser bater um papo pessoalmente, pode me encontrar lá, ou nos rituais presenciais, lá na nossa quebrada, que também, né, está voltando, assim, aos poucos, ainda estou fazendo via formulário de inscrição, porque ainda não dá para, né, abrir as porteiras. Abrir totalmente, mas aos poucos a gente vai também se organizando, porque também toma um volume que eu não imagino, não sei o que vai ser quando abrir assim de vez. Logo, quem sabe não tem um santuário da Grande Mãe da lá quebrada. Na quebrada. Nossa, esse aí é o meu sonho. Esse é o sonho de rainha. De princesa é a biblioteca, de rainha é o santuário da deusa da quebrada. Já pensou? Tudo acontece, gente, é só querer. Com certeza. Mari, obrigado, viu? Foi ótimo. Muito bem-vinda. Vou levar bom. Agora você lá na rádio também pra gente conversar mais um pouquinho. Demorou. Obrigado, tamo junto. Viu? Pessoal, estamos chegando no finalzinho, mas não se esqueça, se inscreva aqui no canal e adicione aí as suas notificações. Sempre, toda semana tem um vídeo novo aqui pra você. A gente volta na semana que vem com mais um Via Mística. Até lá. Tchau, tchau.